Olá, amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez estamos aqui, estamos de volta. Muito obrigado desde já por você estar conosco. E hoje a convidada especial do nosso podcast é a Rosana Pedro, do FUS. Rosana, um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, Gil. Sempre é bom estar com você. É uma alegria, Que viu? benção, não? Rosana Pedro, eu conheço você faz um bom tempo, mas que você está no FUS, Fundo Social de Solidariedade do município, faz o quê? Alguns meses? Como presidente, né? Como presidente, sim, desde abril, né? Aham. Agora, como diretora, quando o Pedrinho entra, eu entro, o Pedrinho sai, eu saio. Então, quando ele está em 2017 até 2019 e agora 2021 e 2022. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, você é uma pessoa tranquila, calma. E você nasceu onde, Rosana? Eu nasci em Araraquara. O que você veio fazer aqui? Essa é boa. Mas é que foi assim, meu pai é pedreiro, né? Ele foi fazer um serviço em Araraquara, bem no final da gravidez da minha mãe. Eu fiquei, nem conheço lá, né? Eu Só nasceu. Só nasci lá. Fiquei um mês lá, depois já... Você é de Araras, então. Minha família, todo mundo é de Araras. Por que é sobrenome Pedro? Pedro é o sobrenome, né? Português, né? Então, que é nome também, né? Eu tenho um amigo que chamava Orlando. Orlando. O sobrenome dele era Orlando, e o pai quis por Orlando. Já pensou, não? Já pensou se você tem um irmão que chama Pedro? Seria legal. Seria engraçado, Diferente, né? Diferente. Falando disso, eu vi, bom, não posso falar aqui, os nomes estranhos aí. Você, de Araras, estudou em que escola? Eu estudei no SESI, depois estudei na Escola Técnica de Comércio, né? A minha formação é técnica em contabilidade e depois eu fiz SENAC, né? Eu fiz a guia de turismo. Você é guia turística? Eu sou credenciada. Você sabe que agora Araras, agora é a estância turística, você que está acompanhando a gente sabe. E tem um projeto aí, Araras Linda. Araras vai ficar digamos assim, vai receber um banho de loja para ficar bonita, mais bonita do que para receber o turista. E você, guia turístico, já tem emprego garantido. Já tem emprego garantido, já posso guiar os grupos, né, nos pontos turísticos da cidade. E o que você acha da cidade como instância turística? Eu acho que tem todo o segmento, né, o turismo. O turismo tem aquele segmento de compra, segmento de praia, e Araras tem o segmento rural, né? Tem as fazendas lindas. Então, eu acho que quando, assim, tiver tudo pronto e que for começar a receber mesmo os turistas, Araras tem tudo para ser uma grande estância mesmo e ser um ponto turístico muito forte. Rosana, o pessoal tem sede de viajar e conhecer locais bonitos, né? Sim. Aqui em Araras nós temos o nosso lago municipal que atrai turista. Eu já entrevistei turista ali no lago da Espanha, turista da Espanha, japonês. O pessoal vem para qualquer outra coisa, mas quer conhecer o nosso lago municipal, o parque municipal. Isso. E ele vai receber também uma reforma geral. Quer dizer, temos o parque ecológico. A cidade merece ter uma estância turística. Merece. E o lago é o ponto principal, né, do turismo em Araras. Então, se reforma, às vezes você vai em alguma cidade que ela é preparada para receber o turista, né? Então, o turista chega, se sente bem na cidade, né? Eu falo sempre, viu, você que é guia turística, eu falo sempre que o turismo gera renda, emprego e não polui. E não polui. É verdade, porque os turistas vêm, né, e o guia que está recebendo esses turistas, né, ele vai falar da cidade, então a pessoa vai conservar, né, o que está bonito. Então, isso é muito importante para a cidade. Depende bastante do cidadão também, né? Depende. A gente tem pessoas, né, de toda... Tem que começar, né, aos pouquinhos. Que nem a gente vai em algumas cidades, né? Que nem a gente foi em Curitiba, uma cidade muito limpa. Mas daí a guia falou, é um trabalho de formiguinha, ela não foi limpa agora. Ela vem vindo, é um trabalho que nem agora. Vai começar o trabalho do turismo em Araras. Não vai ser de hoje para amanhã que ela vai ficar, né? Não, vai demorar um tempo, né? Então, é um trabalho que mas tem que começar, né? Perfeitamente. Esse trabalho. Você está aqui comigo no podcast, você está vendo e ouvindo a Rosana Pedro, que é presidente do FUS.
E tem gente que está pensando que você deve ser secretário de turismo. Não, eu acredito que sim, né? Porque nós entramos nessa área, Acaba você vê como é que eu entrando, fui né? descobrir a sua vida. Então, a gente acaba conversando, né? E É. acaba, às vezes, indo para o outro lado. Porque eu tenho, né, uma agência de viagem, eu e meu marido. Então, a gente acaba, né, entrando nessa... Então você já é do ramo. Já sou do ramo. Que beleza. Ô, Rosana, e você é casada? Tem quantos filhos? Eu tenho 2 meninos. 2 meninos? Isso, meninos, né? Um de 19 e um de 20 anos, um é novinho. 2 cavalão, já. Dois É que nem eu cavalão. falo para os meus. Eu tenho 2 também. Fazer os 2 meninos. A gente fala menino sempre, né? A gente fala sempre, né? Porque para a mãe é sempre menino, né? Sempre criança. Sua carreira profissional, você começou a trabalhar quando, onde e por quê? Então, eu falo que sempre eu trabalhei em vários lugares diferentes. E eu sempre amei o que eu fiz, né? E tive muita sorte nessa parte. Eu trabalhei 30 anos na BTGL Contabilidade. Ah, você tá de lá que eu lembro de você. Olha como é que são, como são as Então, coisas. 30 anos eu trabalhei no setor fiscal. Então, foi um aprendizado muito grande. Adorava trabalhar lá. Meus patrões, Osmar, Laércio, né? Nem comparar. E depois, a hora quando eu me aposentei, saí de lá. Daí fui trabalhar com artesanato. Fiz 3 anos de feira na praça. Depois, daí fui trabalhar com o Pedrinho. Então, na prefeitura, são 3 segmentos diferentes, né? Mas que eu amei todos eles. Você fazia contabilidade, né, no escritório, Isso. que aliás o Osmarzinho Beteguel esteve aqui já no nosso podcast, né, que é o presidente do Clube do Carro Antigo. Isso. O Osmar, que é meu amigo há muitos anos, e você acabou trabalhando no local que ensinou você a ser assim, mais, digamos, conectada com o seu semelhante. Porque ali é um local bom, que você aprendeu muito ali, não foi? Eu aprendi muito. E eu trabalhei 30 anos no setor fiscal. Nunca quis passar para outro setor, porque realmente eu adorava fazer o que eu fazia. Você entende todas as leis fiscais ou não? Então, É que era para muda, né? entender, né? Era para saber de cor e salteado, mas o governo muda demais, né? Muda muito. Muda muito. Todo ano muda, então... Agora estão falando, né, de baixar os impostos de maneira geral, até IPVA, carro, pagar o IPVA, só carro não precisa ser tão antigo mais, com 10, 11 anos já pode ficar isento. Tudo isso vai mudando, quer dizer, você teve que estudar sempre ali no seu serviço. Foi sempre um aprendizado, né? A gente tem que fazer curso, você não pode parar no tempo, né? Tem sempre que se atualizar, porque muda, né? A informática veio... Eu era do tempo que a calculadora você usava a manivela, né? Daí foi mudando, né? Para tudo digital, computador, era manual, depois passou a ser tudo, né, no computador. Então, Mas você começou a trabalhar muito acompanhar. cedo, então. Bem cedo comecei a trabalhar, você vê, agora pode só a partir dos 16, mas eu com 14 anos já estava trabalhando. Eu tenho meu primeiro registro com 14 anos também. Tanto é que a gente aposentou logo por causa disso, né? Por causa disso, né? Por causa que a gente começa cedo, né? Não é hoje em dia, né, que vai certo. mudando as leis. Você está ouvindo e vendo aqui a Rosana Pedro, é presidente do FUS. Nós não falamos ainda de assistência social, nós estamos falando da vida dela. Sou curioso para saber da vida dos outros, né? Mas é gostoso, né? As pessoas saberem de onde a gente vem, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam, né, com isso, né? São famílias origem, conservadoras, né? Seu pai era pedreiro, você falou, né? Meu pai era pedreiro. E deve ter ajudado a construir nossa cidade também. Sim, ele trabalhou muitos anos lá para os Cabrini, né, do supermercado. Nossa. Então, lá do José Almeto, da Rua Tiradentes, que começou pequenininho com o armazém, empurrando a relojaria Carmo, né? Ele ia aumentando, empurrando a relojaria e aumentando. E trabalhou toda a vida pelos Cabrini. Assim a gente tem aqui a história de Araras, né? Isso, se nosso podcast Minha Araras vai ficar um marco para a história, né? É a mesma coisa de pegar uma cápsula do tempo e colocar tudo dentro ali para daqui não sei quantos anos abrir. Agora, do jeito que a gente está com a informática, né? O sistema avançado,
Nós vamos ter esse nosso bate-papo para a eternidade aí, né? É verdade, a gente vai guardar para sempre, Que né? conta a história de Araras, né, Rosana? É verdade. Agora vamos à sua atual profissão, não vou dizer. Não, vamos falar do artesanato primeiro. O que você fazia de artesanato? Eu e a minha irmã, a gente fazia biscuit. Ah, biscuit? Isso, a gente fazia Eu cheguei a entrevistar lembrancinhas. vocês na praça, né? Você foi várias vezes lá na praça. Então, o tal do biscuit. O que é o biscuit exatamente? O biscuit é uma massa, né? Uma massinha que você modela. Então, a gente, quando faz lembrancinhas e para tudo, eu falei que a gente sempre trabalhava com festa, né? Nascimento, aniversário, casamento. E ele fazia as lembrancinhas, aqueles bolos, né? Fake, quando você vai e vê os noivinhos em cima do bolo. Eu e a minha irmã, a gente fazia isso. Você é uma artesã. Artesã. Você tem orgulho de ter sido artesã, de fazer esse trabalho? Sim, não, porque... Você falou que gostou de todas as fases da sua vida, né? É, porque eu acho assim que o artesanato é uma arte, né? Como fala, artesanato, eu falo que além de ser arte, é uma mágica, né? Porque você pega, nem que for um outro tipo de artesão que costura, pega um tecido, depois se transforma numa roupa, pega aquela massinha e você transforma numa flor, num bonequinho. Então você está fazendo uma mágica, né? Então eu adorava isso, ver aquela massa estendida, depois você transformar num bichinho, num bonequinho. Interessante. É uma terapia também, né? Além de tudo. É uma terapia, com certeza. Ficar fazendo aquilo ali, acho que ajuda bastante Ajuda bastante. ao controle mental da gente, né? E você trabalha e você fica concentrado, se distrai. E você conseguia ganhar dinheiro com o artesanato? Sim, conseguia, porque o material era Conseguia barato, sobreviver, né? ganhar dinheiro, ganhar, mas sobreviver. Porque o que a gente cobrava era o trabalho que dava, né? Fazer. Porque você vai fazer um noivinho, você montava as pernas, espera secar, depois você monta o busto, espera secar. Então, o que você ganhava era em cima do trabalho e não em cima do material. É mão de obra, seria, né? A mão de obra. E é mão de obra de um artista. De um artista. Vai lá na feira para você ver aquelas mulheres fazem aqueles tapetes, né? Você vê, pega um rolo de linha e transforma num tapete. Não é lindo? Eu acho lindo. Muito bacana. E isso vai ser muito bom aqui para nossa cidade, que é turística agora, né? Isso. Daqui para frente. Agora, uma outra coisa que mudou bastante o visual foram as tendas novas que o prefeito pôs lá, né? Ficou tudo igualzinho, né? Padronizado, ficou Porque antes bonito. tinha umas barracas mesmo, feias, né? Antes cada um era de um tamanho, né? Branco. Não fica padronizado, fica feio. Fica feio. Daí tinha pessoas que nem não gostavam, né? Achava que a praça fica feia. Mas agora ficou bonito, tudo padronizado, tudo bonitinho, né? Ficou muito lindo mesmo. Bom, agora vamos passar de fase, hein? Agora sim. Agora vem a parte da assistência social. Isso. Primeiro, você é diretora do FUS, né? Isso. Sempre foi no FUS, da assistência social ligada ao FUS. É isso? Isso. Agora, o FUS, tem muita gente que não sabe o que é o Fundo Social de Solidariedade, atende as pessoas com tudo que a pessoa precisa. A gente recebe alimentos, né, de doação e a gente atende também essa parte junto com a assistência social, né, que eles dão a cesta. O Fundo Social atende as pessoas que não têm o perfil do CRAS, né? Então, esses aposentados que recebem, né, tem a sua aposentadoria, mas que tem muito despesa com remédio, com exame, essas coisas, aluguel, por causa do rendimento, porque o cadastro único, ele vê rendimento, não vê gastos, né? Então, nessa parte, a gente ajuda as pessoas que ficou desempregado, ainda vai fazer o cadastro, então, até ele conseguir, né, o cadastro, conseguir o benefício, a gente também ajuda. Então, nessa parte de alimentação, o FUS entra nessa parte. Mas a maior mesmo demanda do Fundo Social são para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ali vocês têm prótese, órtese, né? Órtese. Prótese é com a saúde, né? Porque muitas vezes as pessoas
confunde, né? Que prótese é você, quando tem uma pessoa que amputou a perna, alguma coisa assim, por exemplo, ela faz parte de um membro, a prótese. A órtese não, a órtese é um suporte. Uma ajuda. Uma ajuda a um membro que às vezes tem alguma criança que está com o pezinho torto, Sim. está com a mão algum torto. Então, a órtese é um suporte que vai ajudar a estabilizar, ajudar a criança a escrever. E daí tem todos os outros equipamentos que às vezes as crianças, né, muito precisam. Né? Aquelas cadeiras que eu vi lá, cadeiras especiais, né? Aquilo custa caro. Custa. Porque depende muitas vezes da criança, às vezes tem pouca deficiência, só nas pernas, alguma coisa, é uma cadeira mais comum. Simples. Agora, tem criança que ela não tem mobilidade nenhuma, né? Precisa segurar o tronco, a cabeça. Então, a cadeira é cheia de acessórios e ela é sob medida para aquela criança. Então tem que ser feito personalizado, né? Digamos. Isso. É feito sob medida. Sob medida. E aí fica muito mais caro, né, Rosane? Fica muito mais caro. Para você ter uma ideia, tem uma criança lá que já é um pouco adolescente, ele tem uma escoliose tão grande que a cadeira dele precisa ser digitalizada. A cadeira ela vai ter o formato certinho do corpo dele. Nossa. Uma cadeira dessa custa R$10.000. E vocês ouviram várias cadeiras lá, mas várias, né? Várias. Não é só cadeira, gente. Fala todo o equipamento que precisa de uma pessoa assim, né? Cadeira de banho adaptada, né? O andador. Às vezes tem criança que já está começando a dar os passinhos. Tem o andador tudo também com os acessórios, cinto. Um andador bem diferente, né? Bem diferente, né? Então, às vezes, quando a gente fala que o Fundo Social compra cadeira de roda, andador, às vezes pensa que é simples, né? Mas não é. São bem cheios de equipamentos, de acessórios. Eu vou voltar nos equipamentos ainda, mas agora primeiro eu quero falar, que eu me lembrei aqui, da assistência à mãe, a criança que vai nascer, né? A parturiente. Vocês dão uma banheirinha cheia de coisa. A gente dá uma banheirinha com umas roupinhas, né? Para iniciar, sabonetes, né? Para dar aquele início, porque às vezes tem mãe que não tem nada, né? Nenhuma roupinha. Então a gente dá uma ajuda para essas gestantes que chegam, né? E pede ajuda para o Fundo Social. Além disso tudo, vocês também ajudam com alimentos, né? Com a campanha do agasalho, você participou bastante. Foi uma campanha bem intensa, né? A gente distribuiu muita roupa. Então, tudo precisa da ajuda. Sim. Do povo, porque só a administração pública não teria condição de bancar tudo isso. Não, porque a gente costuma dizer que o dinheiro é finito, né? Mas a demanda é infinita, né? Os pedidos são muitos. Não vence por dinheiro. Não vence, porque a gente entregou, que nem agora, 30 cadeiras de roda adaptada. Nós entregamos cadeira para crianças agora em novembro, que recebeu lá em 2018 também, mas a criança cresceu, né? Muda, né? Não tem jeito. Então, por isso que a gente fala que a demanda não para. Porque as crianças perdem. Quando você dá uma cadeira para um adulto, você sabe que ele vai usar sempre. Mas criança sapato, não, né? Vai crescendo, vai perdendo. Vai perdendo. Então, mas tem muito adulto que precisa desses equipamentos ali e não tem condição de achar em lugar nenhum, de comprar nem nada, né? Não, você vai às vezes fazer a visita, você acaba ficando bem sensibilizado, porque eles precisam muito e não tem condições de comprar. Às vezes você vai lá, que a gente foi calçado ortopédico, Sim. Fomos tirar esses dias, levar a empresa a tirar a medida do calçado, chegou lá, você viu que a pessoa precisa de bem mais coisa além do calçado, né? Então, você acaba levando cesta, acaba levando outros tipos de ajuda. Isso não judia muito do seu sentimento? Eu vou falar para você que às vezes a gente fica meio abalada com algumas situações. Teve uma situação que eu fiquei o final de semana toda abalada, às vezes quando eu lembro eu ainda fico... Bom não lembrar, então. Lembrar de coisas mais alegres. Mais alegres, né? Falando em coisas alegres, a gente tem visto que tem muita gente que quer ajudar a assistência social. Nós estamos falando hoje aqui, é claro que já aconteceram vários eventos, mas esse mês de setembro, né, nós temos o Petrone, que ele imita o Roberto Carlos, né? Ele é o Roberto Carlos cover. Cover, isso. E está fazendo show, vai fazer show no Saião para ajudar.
Todo mundo entende que quando, por exemplo, o artista está ajudando, as pessoas sabem que vai para o fundo social e vai para a PAI, a renda, as pessoas procuram comprar o ingresso, né? É bom para o artista aparecer também, né? Também é bom para divulgar o trabalho dele, né? Que é muito lindo saber que ele ajudou tanto, né? Que ele doou o cachê dele para fazer esse show. O Alex doou o saião, o baiano da farmácia que foi, né? Nosso um dos grande, cabeças, né? Que foi atrás, que ajudou bastante, que sabe, né? Que a gente precisa de ajuda e foi atrás para fazer esse show, que tenho certeza que vai ser O baiano já foi sucesso. secretário da Ação ação social, assistência social. Né? E ele estava ali do nosso lado o tempo todo, né? Que a gente fica. Então ele vê, né? Como que a gente tem pedido e como a gente precisa de ajuda. Rosana, gente que precisa de ajuda vai e vocês não têm para ajudar, como é que faz? Como é que fica a sua cabeça? Fica assim, a gente vai tentar, vai procurar. tentar. Eu sempre falo. Quando a Dani, fisioterapeuta, estava ali com a gente, ela falava uma frase que a gente, né, tá levando assim como nosso lema, né? Nós vamos ajudar a todos, não vamos deixar ninguém para trás. De um jeito ou do outro. Que beleza. Tá emocionada, né? Eu sei porque eu tenho acompanhado o seu serviço. Eu sei como é que é. É assim. Você está aí acompanhando a gente, sabe também que você se emociona e tal, e pode ajudar. Né, Rosana? Vamos falar de umas coisas mais bonitas agora. É que eu sou chorona mesmo. Você contagia, viu? Né? Então vamos falar de outras coisas. Vamos falar de outras coisas. Coisas melhores. Pessoas que vocês ajudaram, que venceram na vida, por exemplo. Ou tinham um problema, acabaram se recuperando desse problema. Existe isso também? Existe isso também. Existe principalmente no curso que a gente deu de costura, né? Então, isso é legal, hein? Que foi o convênio com o Fundo Social de São Paulo, que a gente viu que as pessoas que não sabia nem pegar na máquina, né, começou a aprender e falou que começou a pegar a costura de uma família, de um vizinho, de uma tia, que assim, para fazer uma barra, pregar um zíper e começa a ganhar o dinheiro. Às vezes eu falo, né, a pessoa não pode, às vezes tem criança ou algum motivo que não pode trabalhar fora, você vê, aprende, faz o curso. Esse acaba curso trabalhando. É uma maravilha. Vai ter de novo ou não? Vai, a gente está fazendo o credenciamento, né, do professor, tudo. Vai ter a segunda fase, né, que a gente fez o básico, que era aprender. Agora tem o avançado, onde elas vão, né, modelar, cortar e montar a roupa. Antigamente tinha uns cursos desses que eram itinerantes, que vinham para a cidade aqui. Eu lembro muito bem, porque já estou velho também. Né? A gente estava na lida da reportagem, sempre eu fazia. Aí tive pessoas assim, que, como você falou, não sabia nem funcionar a máquina, né? Certo? Depois aprendeu, acabou ganhando a vida fazendo roupinha de criança e de boneca. Então, você vê, E né? essa pessoa depois acabou ficando profissional. É a oportunidade, né? Que nem a Pascoala disse lá no dia da formatura, é uma ferramenta que a gente está dando, né? Você não está dando peixe, está ensinando a pessoa a pescar. Ensinando a pessoa a pescar. E que é coisa melhor, né? Do que você poder, né, fazer um trabalho sabendo que você que fez. Ganhar o que você suou com o seu suor, digamos assim. E as mulheres que fizeram esse curso, né, elas estavam muito felizes, né? Ajuda a autoestima, né? Ajuda. Você trabalhar, ganhar para se alimentar. Muito legal. A pessoa não precisa pegar dos outros. É verdade. E isso é muito bom, né? Porque... Bacana. Mas você tem ideia de outros cursos? Parece que já teve outros cursos, né? Tivemos outros cursos também. A gente até tá em um edital que para professor de padaria, né? A gente quer fazer também o curso da padaria artesanal. Então, tá até quem tiver interessado, né? E Dá para ganhar a quiser vida com isso depois. entrar para dar aula, né? Então, é outra coisa boa, né? Que é aprender a fazer pão, confeitaria, doce, né? Vocês estão, estão precisando de padeiro ou confeiteiro para ensinar, né? Isso, professor, né? Já tem no site da prefeitura, né? Lá no edital de
credenciamento que a gente está Sim. precisando de professor. O que mais faz o Fundo Social de Solidariedade? Além das campanhas, né, que a gente fala que a campanha do leite, a gente do faz, leite, né, que a gente também distribui bastante o leite, a gente tem o kit bebê, a gente tem os equipamentos, né, o que mais a gente tem? O leite foi também esses dias um fato interessante que aconteceu. A corrida de 7 de setembro, para o corredor, ele tinha que pagar um litro de leite, né, para correr. Não era obrigatório, mas pediram para que cada corredor levar pelo menos um litro de leite. Depois repassaram para vocês. Quantos litros chegaram lá? 350 litros. Que beleza, né? Foi uma beleza. Agora vai Teve começar... gente que levou mais que um litro lá nos corredores. Sempre o Douglas, né, quando ele faz assim algum evento, ele sempre pede, sempre lembra do FUS, né, e ele sempre fala que é bom, né, o esporte e o social, né, andar junto. Tá certo. E aí ajuda a gente também, porque tem bastante mães, tem avós, né, que vai lá para Muito gente bem, ajudar. Rosana. A pandemia acabou complicando muito mais, né? Acabou, a gente teve que ajudar bastante pessoas Que antes não ajudava. Nunca ajudou, né? Nunca precisou ajudar. Sim. E que pessoas que não conseguiam trabalhar, né? Que tenha vergonha até, né? De vir pedir ajuda. Mas que a gente está lá para isso, né? Para ajudar. Sabe o que eu notei? Não só eu, acho que você deve ter percebido. O Dão, que é nosso produtor aí, tudo. A cidade inteira, acho que passou por ali e percebeu. No ID, a gente via que antes, tinha as pessoas que iam lá para se alimentar, para tomar sopa, que eles falavam, né? Para a refeição. Tem macarrão, tem arroz, tem cada dia um cardápio. A gente começou a perceber que aquela fila cresceu tanto e eram pessoas daqui da cidade que a gente até conhecia, que acho que estavam com necessidade. Foi a pandemia que fez isso. Então as pessoas iam lá, o ID começou a fornecer a marmitinha para levar para casa, porque a pessoa podia pegar e levar para casa. Agora, aqueles que estavam, moradores de rua e tal, eles ficavam por ali mesmo, né? Esse aumento refletiu também para vocês. Sim, aumentou muito, tanto na assistência social como no fundo social, né? Que, como eu falei para você, às vezes a família não tem perfil de cadastro único, às vezes a renda passa um pouco do que é exigido, né, no cadastro único, e daí que o fundo social ajudou, né? Músicos, condutores de van, donos, pessoas que trabalhavam em restaurante, né? Pessoas que não tinham como trabalhar, né? Fotógrafos, né? Carrinho de lanche. O Dão que eu diga. Ele é produtor de músico, cantor. Não tinha evento, de trabalhar onde? Então, ficou totalmente parado, né? Fechado, sem poder trabalhar. Daí, pelo menos um pouco que a gente podia ajudar, né? Com cesta, a gente ajudava com cesta, com leite. Foi muito maior, então, na época da pandemia, a procura. Sim, nossa, foi Agora muito começou maior. a diminuir já? Agora sim, porque já voltou, né, a trabalhar, os condutores de van, já as escolas voltou, os músicos, autônomos, né? de maneira geral, né? Os carrinhos de lanche. Então, todo mundo já está, né, trabalhando assim, quase que normal, né? Eu acho que está normalizando, né, Rosana? Graças a Deus, né? A gente achou que ia demorar para ver, né, um estádio cheio, né, de pessoas assistindo um jogo de futebol. Tudo gera dinheiro, né? Tu a pessoa vai, paga o ingresso, vai se alimentar, ou qualquer evento que seja, né? No turismo mesmo, né? Que você via aqueles hotéis, né, fechado, restaurante Judiação, fechado. né? Dó, né? Agora a gente passa em qualquer bar, qualquer Restaurante, lanchonete. que a gente vê cheio, a gente fala, ai, graças a Deus, né? Tá cheio. Muita gente faliu, infelizmente. Infelizmente. Bom, você está acompanhando aqui a Rosana Pedro, ela que é presidente do FUS. Rosana, tem mais alguma coisa que você queira falar? Quero deixar você bem à vontade aqui, a casa é sua, viu? Aliás, estamos no podcast Minha Araras, a Araras é sua. Obrigada. Eu gostaria mesmo de falar que o trabalho do Fundo Social, ele é um trabalho muito sério, né? A gente ajuda muitas pessoas. A gente recebe os pedidos dos centros de reabilitação, né, que tem em Araras, né, Serem, APAI, FHO, que são pessoas que fazem tratamento lá, mas que precisam dos equipamentos. Sim.
Então, a gente tem, às vezes, uma mesma criança, ela pede, às vezes, 4, 5 equipamentos para a mesma criança. Então, às vezes, ela precisa da cadeira, do estabilizador, né? Que uns chamam de parapódio, porque ela não pode ficar o tempo todo sentada, às vezes, ela precisa ficar de pé um pouquinho. Então, tem esse estabilizador que vai segurar com todo os cintos, os ajustes para ela ficar de pé, tem o colete de retificação postural, tem as órteses, as talas extensoras. Então, eu acredito que as pessoas às vezes não sabem, né, de tudo isso que uma mesma criança precisa de todo esse equipamento. Precisa visitar um desses locais, que eu faço sempre, eu visito o Serem, a PAI, minha esposa sempre trabalhou lá, está sempre lá, e o Serem teve uma novidade. Um equipamento desenvolvido pela NASA, que fazia um trabalho muito bonito, muito importante com as crianças, que tinham problema de locomoção. Então, nisso tudo vocês participam. A gente participa com os equipamentos, né? Que às vezes a criança está lá, mas ela tem a perninha flexível, a órtese que a gente comprou para dar para aquela criança ajuda a criança a ficar no andador, essas coisas. Às vezes as pessoas sabem que tem algum tipo de andador que custa R$25 mil. Nossa! A gente tem lá as órteses, algumas custam R$1.200, R$800, mas tem cadeira de banho que custa, né, R$5, R$6 mil. Então, a gente fala porque a gente precisa de ajuda, né? Falando em ajuda, a Fundação Hermínio Almeida ajudou bastante vocês, ajuda bastante. Quando faz o trote solidário, né? Eles ajudam bastante a gente, né? O que eles levaram lá do trote solidário a última vez? Não me lembro mais. Eles levaram os alimentos, que deu mais de 8 toneladas de alimentos. Que coisa. E foi a parte da odontologia, levou de higiene, né? Bucal, tudo, né? Então, os alunos, né, se juntaram e a gente coloca nos kits, sabe, o papel para eles saberem, né, que as pessoas que estão recebendo, que veio da FHO, né? Tá certo. Então, e a gente dá um retorno para os alunos, foram tantas pessoas atendidas, igual o chá que teve, né, beneficente no Clube Ararense em julho, a gente arrecadou R$7 mil naquele chá. Então, a gente fez reforma de cadeira adaptada, compramos calçado. O calçado tem até foto. Ortopédico, né? Calçado especial. O rapaz tem os 2 pés virados para dentro. Esse calçado custou R$2.400. Compramos com o dinheiro do chá. Nossa! E reformamos cadeira, colete, sabe? Às vezes a pessoa não faz cirurgia na costela, alguma coisa assim, precisa de colete, a gente comprou. Teve uma família que a filha se queimou, sabe, na churrasqueira no final de semana, e a criança precisou daquela malha especial para queimado. A mãe chegou lá e a gente comprou com o dinheiro do chá a malha e uma placa de silicone. Daí, quando a mãe chegou lá, eu falei, nossa, bendito chá. Que a gente tinha o dinheiro ali para comprar na hora, com urgência. O chá foi no Clube Ararense, eu me lembro, a gente divulgou bastante. E deu R$7 mil, R$7 mil. Então a gente... Como é que era o nome que você deu? Era Chá Arraial. Chá Arraial, que era na época junina, né? Era o assessor da NET, o Rui, né, que ajudou a gente tudo na divulgação, que ele fez tudo. Que criou Chá Arraial, e a gente achou lindo e fomos em frente. Então, mas não tem empresário que ajuda? Tem. Esses grandes empresários que ajudam com verba? Isso, tem sim. A gente tem um grupo de empresários, né, amigos do Fundo Social que a gente... E eles não querem divulgar nome, não querem que fale, né? Não, eles querem ajudar, mas fica, né, assim, sem a gente divulgar os nomes. Mas eles ajudam. Essas últimas hortes da mãozinha que a gente entregou para 3 crianças, foi doação deles. Tá certo. Bom, e tem muito mais aí, tanta coisa que a gente for... falar aqui, nós vamos ficar horas e horas, né, Rosane? Porque é gostoso. E você gosta de falar disso, né? Eu gosto porque é um trabalho muito lindo, né? Bom. Que a gente vai nas casas, acompanha, vê se a família está usando o equipamento, se está dando certo, se está tudo bem. Vocês vão acompanhando sempre. Vai acompanhando sempre. Tá certo. Foi um prazer tê-la aqui comigo, viu? O prazer foi meu. E dá pra gente falar mais horas aqui, mas... vamos ficar por aqui hoje. Quem sabe você possa voltar um pouco mais assim,
sorridente você já é, mas, digamos assim, com aquele ar de missão cumprida. Nós conseguimos ajudar todo mundo que pediu. Né? É o meu sonho, né? Sonho nosso. Sonho nosso, né? Que eu pego a pasta de pedido e falo assim, né? Se Deus quiser, eu vou deixar essa pasta vazia. Agora fala o nome do seu marido e dos seus filhos, que você não falou ainda. Cheguei. O meu marido é seu xará, a gente chama ele de Gil, né? Só que é Gildenberg Flores Santos. Ele é motorista de turismo. E os meninos? E os meninos é o Gabriel, é o mais velho, é o moreno. E o Flávio é o loiro. O mais branquinho, né? Eu falo que eu tenho um moreno e um loiro. Tá certo. Bom, vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado pela presença. Você é convidada de honra, que pode voltar quando quiser. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer falar do Fundo Social. Né? A gente teve um bate-papo, né, gostoso. E eu volto sempre que você me chamar e eu venho. Você será chamado novamente, com certeza. Obrigada. Assim como a Pascoala, que veio aqui também, foi um sucesso a entrevista, porque são assuntos que a gente quer resolver, né? Quer ajudar, quer participar. Então, isso funciona bem. Grande abraço para você, boa sorte, sucesso sempre, viu? Obrigada a você, obrigada a todos que estão ouvindo. E a gente vai seguindo, fazendo o nosso melhor. Né? Que Deus abençoe sempre. Amém. Você que está aí conosco, muito obrigado por estar acompanhando esse nosso bate-papo. Não fala que é entrevista, porque aqui eu gosto de bater papo mesmo, né? A gente gosta de saber da vida da pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que ela pensa em fazer ainda no futuro. Aqui, digamos assim, é uma análise da vida de cada um. Além, é claro, de você que acompanha a gente aí, está sempre aproveitando o assunto para descobrir coisas que você não sabia da cidade ou até aprender alguma coisa, como a gente vive nesse mundo aprendendo. Muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima e que Deus nos abençoe.